O Jornal 100 está recebendo hoje o diretor do PROCON, Sidney Jardim. E antes de iniciar a entrevista, eu quero agradecer aí por atender o nosso convite, por estar aqui hoje, final de ano, já é momento de estar aí contemplando com a família, né? Estar, de repente, no recesso. O PROCON não entra em recesso, Sidney Jardim, bom dia. Bom dia, França, bom dia a todos os ouvintes da Musical FM. E, na verdade, França, quem tem que agradecer somos nós, né? Eu sempre elogio aí a imprensa, parte da imprensa, né, que sempre convida a gente para falar e tudo mais, porque o PROCON não existiria se não fosse a imprensa divulgando o trabalho do PROCON. Porque quando chega lá na população as informações sobre o direito do consumidor, sobre golpes, sobre tantas coisas, é graças à imprensa. Então a gente faz questão de agradecer. E o PROCON ele entrou em recesso sim, como todos os demais órgãos da prefeitura aí estão em recesso, nós também, mas ontem à tarde eu estive no PROCON trabalhando, hoje de manhã tem entrevista aqui, amanhã tem outra entrevista marcada, e é exatamente isso, para estar levando informação para a população. Mesmo a gente estando nesse período aí de passagem de ano e tudo mais, de recesso e tudo mais, mas eu acredito assim, o PROCON ele não pode fechar as portas 100%, até porque ele é um órgão diferenciado. Tanto é que na porta do PROCON eu deixo meu WhatsApp como plantão, ele fica lá como plantão, fica lá como emergência. Se a pessoa procurar o PROCON nesse período e for alguma coisa urgente, que necessite da presença do PROCON no local, que necessite de uma averiguação com urgência de alguma denúncia que venha acontecendo, o PROCON com certeza está à disposição. E se for alguma coisa considerada normal, por exemplo, comprou um produto ou mudaram o plano que ela tinha numa operadora de telefonia celular, que é a maioria da reclamação na população em relação ao PROCON, e isso dá para esperar para o dia 3. E dia 3 nós estaremos de volta e atendendo ali a população de Campo Mourão. Compras de Natal e necessidade de trocar o presente começou já na semana. O que fazer, Sidney Jardim? Trocar o presente. O dia 27, França, ele é considerado e conhecido como o Dia Mundial da Troca. Na verdade, antes era o dia 26, né? Mas depois a maioria das empresas começou a alterar e os funcionários não trabalhar no dia 26, a ter como um prêmio aí porque trabalharam à noite durante o período de Natal. Então, geralmente as empresas não são só em Camorão, no Brasil inteiro, a maioria das empresas comerciais, ela não trabalha no dia 26, ela trabalha no dia 27. Ela volta a trabalhar no dia 27. E por isso o dia 27 de dezembro, ele é conhecido como Dia Mundial da Troca. E não é à toa que tem esse nome. É o presente que a população ganha, é o presente que aquele parente ganha e ele necessita da troca. A sua pergunta, França, e o motivo da nossa entrevista, ela é muito boa porque às vezes ela até surpreende as pessoas numa resposta que a gente dá. A loja é obrigada a trocar esse produto? Agora. Não, França, ela não é obrigada a trocar. Não existe na lei nenhuma obrigação de uma empresa trocar um produto que foi comprado em determinada loja. Mesmo que eu pegue a nota fiscal? Mesmo que você pegue a nota fiscal. Ela não tem obrigação de trocar. O que existe, França, entre as lojas e os consumidores? Existe uma boa parceria. 99% das lojas trocam. Elas não são obrigadas pela lei, mas são obrigadas moralmente. Comercialmente, elas são obrigadas, até porque elas precisam manter o cliente. Agora, se acompanha o meu raciocínio, eu vou numa determinada loja de Campo Mourão, compro lá uma blusinha de presente, um brinco de presente, uma pulseira, um anel de presente para minha esposa de fim de ano, de Natal. Ela bateu o olho no presente e não gostou. Porque você sabe que nós homens, nós não sabemos escolher presente, né, França? Isso é fato. Homem não sabe escolher presente. Aí nós vamos lá, levou, a esposa não gostou. Poxa vida, ela volta na loja. A loja vê que ela não usou aquele presente. Aquele presente ainda está praticamente intacto dentro do pacote e tudo mais. A pessoa que ganhou o presente geralmente é cliente daquela loja. O que comprou geralmente é cliente da loja. Por que a loja não trocaria? Com certeza a loja troca o presente. Então, por isso que é considerado o Dia Mundial da Troca. Quando não se troca esse presente? Quando você percebe que houve alguma avaria nele. Por exemplo, quando a pessoa usou o presente. E dá para você perceber que a pessoa usou. A loja já não tem obrigação de trocar. E ela ainda percebe que foi usado, ou seja, ficou alguma marca, ficou alguma coisa que foi usada, aquele presente, aí sim a loja não troca. Isso também serve, França, para o nosso dia a dia.
e nós já falamos aqui no seu programa e não custa repetir. Eu vou numa determinada loja e compro lá o meu celular, por exemplo, de presente, o meu computador, o meu notebook, uma camisa, uma calça, um tênis e tudo mais, levo ele para minha casa. Chegou na minha casa, 2 dias depois eu percebo que ele tem um defeito, alguma coisa, eu volto na loja. A loja tem a obrigação de trocar? Não, ela não tem obrigação de trocar. O que ela tem obrigação, de acordo com a lei, é de consertar esse produto, desde que tenha conserto. Se o vendedor da loja, o gerente da loja, bateu o olho e viu que aquele produto não vai dar conserto, que a única solução é trocar aquele produto, ele já troca o produto. Ele entra em contato com a fábrica e já troca o produto. Mas é bom a gente esclarecer para a população que a maioria das pessoas liga no Procon e fala: eu fui na loja, a loja não quis trocar. Ela não quis trocar porque ela não tem obrigação de trocar. Ela manda para o conserto. O conserto tem 30 dias para consertar. Caso ele não conserte nesses 30 dias, aí o consumidor tem 3 opções. E daí é o consumidor que escolhe qual dessas 3 opções que ele vai querer. Se ele vai querer um produto novo, se ele vai querer o dinheiro dele de volta, ou se ele vai comprar um produto com preço maior e pagar a diferença. Então as lojas, em regra, elas não têm obrigação de trocar o produto. Mas as lojas, geralmente, elas fazem a troca exatamente porque ela não tem interesse em devolver o dinheiro, né? Exatamente. E ela não tem o dinheiro é para ela circular, né? Para ela poder fazer compras. E ela não tem interesse, França, em perder o cliente. Isso é bom que se explique. Ela não tem interesse em perder o cliente. Então, para manter o cliente, ela acaba fazendo uma troca que, pela lei, ela não é obrigada a fazer. E por que ela faz essa troca? Porque ela entra em contato com o fabricante e o fabricante também aceita fazer essa troca. Até porque tem produtos que não tem conserto. O próprio fabricante olha e vê que ele veio com defeito de fabricação que não dá para consertar ele. Se não dá para consertar, já troca para o cliente logo de cara. E tem muitas lojas em Camorão, tem mercados em Camorão que troca e depois se vira com a loja. Vou te dar um exemplo, França, que acontece muita troca e às vezes a loja tem até dúvida se troca ou não, mas eles acabam trocando para não perder o cliente. A tal da garrafa de café. A garrafa térmica, que a gente fala garrafa de café, mas na verdade é café porque a maioria de nós queremos que seja de café, né? Porque na verdade ela pode ser de chimarrão, pode ser de alguma outra coisa, de chá, alguma outra coisa. Mas a garrafa de café, você vai no mercado e você compra ela, você chegou na sua casa, ela não está esquentando. Ela não mantém o seu café quente, ou frio, né? Dependendo ali do produto. Você volta lá no mercado e reclama. 99,9% dos mercados trocam na hora. E por que eles trocam na hora, sem mesmo testar? Porque eles veem com o fabricante, eles devolvem o fabricante, pega outro e não perde o cliente. Uma garrafa de café hoje, num valor razoável, valor mais ou menos está em torno de 60, 70 reais. Tem garrafa mais cara e tem garrafa mais barata. Aí você pergunta para o mercado, o que compensaria, o que não compensaria para o mercado não trocar um produto desse e manter o cliente? Então é um grande exemplo que a gente dá de que as lojas, mesmo não estando obrigadas a trocar, elas trocam. O exemplo ainda continua a garrafa de café. Você vai mandar uma garrafa de café para o conserto? Não faz sentido, né? O teu cliente, ele é um bom cliente, ele vai no teu mercado, compra direto com você, ele vai ficar na casa dele sem a garrafa de café por 30 dias, esperando a troca, o conserto de um produto que sabe que não vai dar conserto. Então, nesse sentido, os lojistas também agem com a razão, nesse sentido, e acabam fazendo as trocas. Certo. Sidney Jardim, agora você já orientou bastante, independente se tem a nota fiscal ou não tem. Agora, quem não pega a nota fiscal corre o risco maior, né, de perder o produto, né? Um risco muito grande, França, corre um risco muito grande. Tanto é que sempre em todas as dicas do Procon a gente pede para pedir a nota fiscal. E não só pedir a nota fiscal, França, pedir para anotar na nota fiscal alguns detalhes. E vou te dar exemplo. Você comprou um produto que precisa ser montado na sua casa. Peça para que conste na nota o prazo da montagem. Quantos dias vai demorar para montar o meu jogo de quarto? Vai ser montado até o dia tal. Essa observação, ela pode constar na nota fiscal. Aliás, na minha opinião, ela deve constar na nota fiscal. Porque daí a pessoa procura o Procon e nós vamos atrás da loja, a loja fala bem assim, não, mas eu prometi para ele que eu ia montar em 30 dias.
E daí o cidadão fala que não, que foi prometido em 10 dias. Então peça para constar na nota fiscal. Aconteceu comigo lá em Londrina, isso. Mas vive acontecendo. A outra coisa, o prazo da entrega também peça para constar na nota fiscal. São alguns detalhes que é importante constar na nota fiscal para depois você poder exigir o seu direito. Agora, o principal motivo da nota fiscal é comprovar que você comprou aquele produto. Um detalhe curioso, França, sempre quando você pedir a nota fiscal, veja se o produto que vem anotado na nota fiscal realmente é o que você comprou. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos um caso de uma consumidora em Camorão, que ela foi numa determinada loja aqui da cidade e comprou um jogo de cozinha. E no jogo de cozinha estava escrito, eu vou dar exemplo que eu não lembro mais os nomes, mas ela comprou o jogo lá mais carinho, o Veneza. Ela foi lá e comprou o Veneza para casa dela. Quando ela chegou na casa dela, ela viu que ela recebeu mais barato. Ela recebeu Itália. Aí ela foi reclamar. Quando ela chegou lá, ela estava com a nota fiscal e na nota fiscal estava escrito Itália. Também veio escrito errado. Ela pagou o preço do Veneza e recebeu um Itália e na nota fiscal estava escrito Itália. Então preste muita atenção também no que vem escrito na sua nota fiscal. Legal. Sidney Jardim, no último dia 19, o Procon lançou aí Procon nas empresas. Qual foi o feedback desse programa lançado aí pelo Procon? Olha, França, foi exatamente criar aí uma parceria, melhorar essa parceria entre o Procon e as empresas, levar nas empresas o direito do consumidor. E por que isso? Para evitar que o consumidor procure o Procon na sequência. Ou seja, se a loja vender tudo certinho, se adotar a política consumerista, que a gente fala, a lei consumerista, tudo direitinho, não tem por que o cidadão ir no Procon. Então agora nós estamos lá na empresa, explicando para eles o direito do consumidor. Nós estamos sendo Eu acho que 99% não conhece, né? Ou se engana, né? O né? grande exemplo que eu dou, França, é a questão dos 7 dias. Os 7 dias de arrependimento. Nessas primeiras lojas que nós fomos, para você ter ideia, em Camorão, o que é esse Procon nas empresas? O próprio nome já diz. O Procon vai lá na empresa, se reúne com a empresa, num horário que a empresa ainda está fechada, se reúne com os seus funcionários e fala sobre o direito do consumidor. E nós falamos o básico, até porque a gente tem 20 minutinhos para falar. Então você tem que falar muito rápido e tem que falar o básico e de algum direito do consumidor voltado àquela loja. Não adianta eu ir falar lá de assunto que não afeta aquela loja. A gente vai lá e fala daquela loja. Mas o exemplo que eu vou te dar, mesmo tanto a gente falando na imprensa, mesmo a Musical direto falando aqui, que a Musical é uma grande parceira do Procon e por isso eu não canso de agradecer vocês, mesmo a gente falando insistentemente que só tem direito ao arrependimento de 7 dias quem faz compra online, a gente ainda vai numa loja e ainda ouve vendedor falando, mas esse arrependimento não é para todo mundo, não é para quem compra aqui na loja também. Então, para você ver, por esses motivos a gente achou mais interessante ir até a loja e explicar direitinho, explicar sobre o atendimento ao consumidor, o preço na vitrine, como que se coloca esse preço, o preço à vista tem que estar maior do que o preço a prazo, a questão da troca, a questão do conserto. Tudo isso a gente vai e conversa com os lojistas. Não adianta só a plaquinha lá, não adianta só a plaquinha essa loja a respeito do direito do consumidor e não entender, né? E não respeitar, né? Ou ter lá o telefone do Procon, que é obrigado a ter o telefone do Procon, Código de Defesa do Consumidor, mas não faz cumprir. Mas é aquilo que eu sempre falo, França, já falei várias vezes aqui no seu programa. Nós não temos grande número de reclamação das lojas de Campo Mourão. O que nós temos no Procon é de lojas grandes que tem no Brasil inteiro e essa acaba dando dor de cabeça aqui em Camorão também. Que, aliás, foi um dos trabalhos de vocês em notificações e multas. Em poucas lojas, mas agências bancárias foram... E tem que ser, né, França? Porque o banco, ele brinca com a cara das pessoas. Os bancos, infelizmente, eles ainda brincam. Para você ter ideia, eu mesmo estando de recesso, meu telefone não para e é constante. A pessoa, Sidney, qual que é o prazo do banco? Qual que é o prazo que eu tenho de atendimento? Porque as filas de banco insistem em desrespeitar a população. Então nós fizemos sim multas altas em relação aos bancos, algumas grandes empresas que não respeitam o direito do consumidor, porque as empresas de Campo Mourão a gente não tem grandes reclamações, graças a Deus. Em relação aos bancos, já que você
tocou no assunto banco, nós vamos voltar em janeiro com força total em relação aos bancos, porque não dá mais para respeitar. Só para deixar de multar, porque eles não respeitam o consumidor. Só para você ter ideia, França, eu recebi de um gerente de um determinado banco, falou, assinei multa mesmo para eu passar para a chefia, porque só assim para eles me mandar mais funcionário. Ah, França, é um absurdo isso, né? É um absurdo chegar a esse ponto de um funcionário de um banco pedir para multar o banco dele porque ele precisa de mais funcionário e se não tiver multa do PROCON não vem mais funcionário. Se é isso que tem que acontecer, nós vamos fazer isso. A gente faz até com dor no coração, porque não deveria ser assim. O banco deveria respeitar o consumidor, mas infelizmente isso vem acontecendo. Sidney Jardim, só para a gente encerrar aqui. Foi um ano de mais trabalho do PROCON? Foi um ano que mais atividades desenvolveu, entre elas pesquisas. E, aliás, o que você sentiu do trabalho dessas pesquisas? Olha, França, só falando antes, então, e já também do trabalho das pesquisas, as pesquisas foi algo que eu implantei no PROCON, como diretor do PROCON, e que eu vi que funcionou muito bem. Nós pesquisamos vários produtos. Para você ter ideia, nós pesquisamos produtos de festa junina. E nós falamos, você falou e você noticiou aqui no seu programa junto com o Cid. E são produtos, assim, são pesquisas que a empresa gosta, que as pessoas gostam que a gente faz. Por exemplo, a pesquisa do combustível, a pesquisa do gás, onde mensalmente as pessoas já aguardam as pesquisas do PROCON. Então, hoje as pesquisas do PROCON, ela faz parte da vida das pessoas. As pessoas ficam aguardando. E, ao mesmo tempo, ela serve de incentivo para que as pessoas façam suas próprias pesquisas. Então, o resultado dessa pesquisa foi muito boa para o PROCON. Em relação ao nosso trabalho, França, quando você me chamou para vir no teu programa hoje, você fez um comentário no seu convite, através do WhatsApp, você me escreveu e me convidou para estar aqui hoje, e eu fiquei tão feliz com o comentário que você fez, que eu até postei no meu grupo dos nossos funcionários lá do PROCON. Você colocou ali que você observou que foi um dos anos que o PROCON mais trabalhou. E, França, nós vamos divulgar os nossos números em janeiro. Nós batemos recorde de atendimento em 2023. Em 2023 foi o ano que o PROCON de Campo Mourão mais trabalhou nos seus 30 anos de existência. Foi o ano que mais atendeu a população, foi o ano que mais implantou projetos e tudo mais. Isso graças a uma equipe maravilhosa que nós temos, e eu levo em conta também a credibilidade que o PROCON vem tendo. As pessoas passam a ter credibilidade no PROCON, por isso que aumenta o número de pessoas que vão até o PROCON. Porque até as pessoas falam assim, nossa, Sidney, você começa a dar entrevista e começa a falar, começa a dar credibilidade, aumentou o serviço aqui no PROCON. Na PROGE, que é a Procuradoria da Prefeitura, a PROGE antes não sabia o que era ação judicial, o que era defesa do PROCON e tudo mais, esse ano soube o que é isso. Porque esse ano nós trabalhamos e as empresas grandes, elas não gostam de multa. Elas acabam procurando a justiça. E até agora, na justiça, também nós estamos ganhando todas. Até porque estamos fazendo o serviço certo. Isso acabou dando um volume de trabalho muito grande no PROCON de Campo Mourão. E é esse volume de trabalho que a gente quer manter ou até mesmo aumentar no ano de 2024. E agora com um trabalho mais humanizado, porque com sede nova, né? Com espaço amplo, né? A nossa sede própria, que nós estamos atendendo melhor a população, o local é mais confortável, o local é mais gostoso, inclusive, de ficar, o local é melhor até para estacionar, continua no centro da cidade. Para quem não sabe onde é a nova sede do PROCON, é na Comendador Norberto Marcondes, entre a Igreja Renovada e o Colégio Marechal Rondon. Nós estamos a 100 metros da onde a gente estava, ou seja, nós continuamos no centro da cidade e atendendo muito melhor a população de Campo Mourão. E no mínimo, economizando aí R$5.000 de aluguel por mês, o que dá para a gente investir em outros programas de defesa do consumidor. Para encerrar, pergunta que não quer calar. Afinal de contas, você gostou tanto do PROCON? Você permanece no PROCON ou tem visões políticas para o ano que vem, como candidatura, por exemplo? Não, Francisco, eu vou deixar isso para o ano que vem. Mas eu confesso para você, respondendo a sua pergunta, porque eu não fujo de nenhuma pergunta, eu gostei demais do PROCON. Eu gosto demais do PROCON. Se você perguntar para mim onde eu prefiro ficar no PROCON. Eu gosto demais do PROCON, gosto muito do trabalho. Eu sou advogado há 21 anos, é uma área do direito muito legal da gente trabalhar, que é o direito do consumidor, a equipe maravilhosa, e sabe, França, dá um retorno muito grande, igual uma senhorinha que foi lá e foi atendida agora nesse último dia do ano, e ela queria de todo jeito levar um presentinho para nós, e nós falamos, não, nós não queremos, nós fizemos mais do que a nossa obrigação, nós não queremos nada da senhora. Não, mas eu faço questão, eu vou lá. Não, senhora, não vai.
A senhora não vai. A única coisa que a senhora faz para nós, vai para casa, ore e reze pela nossa equipe. O resto, a senhora deixa com a gente. A alegria, o reconhecimento das pessoas em ser atendida ali, França, e ter o seu problema resolvido, é muito legal. Na inauguração, só rapidinho, França, na inauguração, eu lembro muito bem do deputado Douglas contando um episódio que aconteceu com ele, com o PROCON. E ele falando da alegria de ter tido aquele problema resolvido. E aquela alegria a gente sente em todas as pessoas que vão no PROCON e ela tem um atendimento final e é resolvido o problema dela. E isso é muito gostoso e por isso eu gosto demais do PROCON. Sidnei Jardim, muito obrigado pela entrevista. Feliz Ano Novo, feliz 2024 para você e toda a equipe do PROCON. E eu é que agradeço, França. Um feliz 2024 para você, para o Cid que não está aqui hoje, está descansando com a família. Que Deus abençoe, um bom descanso para ele. Enfim, para você, para o Eloy, para todos da Musical FM. Que em 2024, França, você continue com essa força, com essa garra que você tem aí. Você fala que tem 60 anos, mas eu acho que você tem 40. Porque a vontade que você tem de trabalhar e de correr atrás é muito grande. Que você continue com essa força em 2024 e principalmente que a Musical FM continue sendo essa rádio que leva informação, que leva alegria, que leva entretenimento. Um feliz 2024 a todos. Muito obrigado, Sidnei Jardim, diretor do PROCON, que esteve aqui hoje dando orientações sobre o que fazer com os presentes de Natal que não serviu para você. Mas você pode trocar sim, porque as lojas de Campo Não, elas aceitam fazer as trocas.